Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso de Spring. E nessa aula a gente vai ver um pouquinho o histórico, os conceitos e a arquitetura do framework. Bem, sobre o histórico, o Spring foi criado por um australiano que se chama Rod Johnson. A primeira versão do Spring lançada foi em outubro de 2002. Essa versão ela foi criada especificamente para a linguagem Java. Hoje em dia você pode desenvolver em outras linguagens, tá bom? Como por exemplo o Kotlin, mas o Java ainda é a sua maior fatia de mercado. Atualmente é um dos frameworks mais utilizados no mundo, então vale muito a pena você estudar esse framework, que com certeza ele pode abrir aí as portas para você. O Spring ele trabalha com Apache Maven. Pô, Ralph, o que é o Maven? Vamos dar uma olhadinha. O Maven, tá, gente? Ele trabalha com um gerenciador de dependência. E o que é um gerenciador de dependência? Bem, as dependências são complementos que as nossas aplicações podem ter. Olha só que legal. Eu tenho aqui um site bem interessante, ó, que é o MVN Repository. Se eu, por exemplo, quiser fazer uma conexão entre o Spring e um banco de dados, por exemplo, o MySQL, eu vou digitar o MySQL aqui, eu tenho vários tipos de complementos, eu vou pegar esse aqui, ó, ConnectorJ, onde eu tenho várias versões, então isso aqui é bacana. Eu seleciono a versão que eu quero, por exemplo, a mais recente, e aqui eu vou ter um código, ó. Tá aqui, ó, dependência, onde ele tem um grupo, que é o nome, certo? Tá aqui MySQL. Eu tenho um Artifact ID, que é uma espécie de... A gente pode dizer que é como se fosse o nome completo da nossa dependência. E aqui eu tenho uma versão. O que acontece? Vai ter um arquivo em formato XML que toda vez que você abrir um projeto ou executar, a primeira coisa que ele faz é olhar o arquivo XML. Tudo que tiver aqui na dependência, ele vai baixar para você e vai instalar. Então, basicamente é isso. Ele instala complementos para a sua aplicação. Se porventura você baixou um complemento e, por exemplo, você foi lá e removeu, ele também remove para você. Então, ele faz a instalação e a desinstalação de vários complementos. Conexão com o banco, gerar PDF, criar gráficos, enfim. Ele tem uma centena de opções aí pra gente. Centenas, milhares de opções, tá bom? O Maven é algo gigantesco aí pra gente. Então o Spring ele contempla o uso do Maven. Isso é muito show de bola. Eu particularmente, quando comecei a trabalhar com o Maven, eu simplesmente não larguei. Eu utilizo o Maven praticamente para tudo no Java. Bem, o Spring ele trabalha com duas coisinhas bem interessantes que são o acoplamento e a coesão. Tá, o que é um, o que é outro? Acoplamento, eu coloquei aqui que o acoplamento significa o quanto uma classe depende de outra. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui duas classes. Uma classe de frete e uma classe, por exemplo, de produtos. A minha classe de produtos depende do frete. Por quê? Para saber quanto o meu cliente vai ter que pagar para receber o produto. Tá vendo? Uma classe depende de outra. Então isso é um acoplamento, por exemplo. E a gente tem a coesão. O que é a coesão? A coesão é a responsabilidade que uma classe tem. Exemplo, vamos pegar uma classe de hora. Uma classe de hora, ela trabalha com hora, minuto, segundo. Seria correto eu colocar ali nessa classe, por exemplo, um método de temperatura? Eu posso fazer isso, mas não é correto, porque temperatura não tem nada a ver com tempo, certo? Então, isso é coesão. Coesão é você separar em pequenas classes cada coisinha que você vai fazer. E o Spring, ele trabalha com esse padrão. Olha que legal. O Spring utiliza o padrão de alta coesão e baixo acoplamento. Quer dizer, vai ter pouca herança e vai ter muita classe separada para deixar tudo muito bem organizado, ok? Nós temos uma coisa também chamada injeção de dependência. A injeção de dependência ela pode ser uma classe ou
uma interface. E o que ela tem? Ela tem apenas métodos que eu posso utilizar. Aqui no nosso projetinho que a gente vai montar, a gente vai ter um repositório. E esse repositório vão ter ações de banco. Essas ações vão ser nossas injeções de dependência. Então são ações como cadastrar, alterar, selecionar e excluir. Então são classes ou interfaces onde nós definimos as ações que serão feitas. Isso é uma injeção de dependência, tá bom? Nós temos também o JPA. Não é obrigatório, mas em muitas aplicações em Spring ele é utilizado. Mas antes de ver o que é o JPA, vamos entender o ORM, tá bom? ORM, Object Relational Mapping. Utilizamos classes para criar tabelas do banco de dados e realizar ligações para executar ações como selecionar, cadastrar, alterar, excluir, tá bom? Ralph, o que você quer dizer com isso? Se você já desenvolveu alguma aplicação usando banco, você já teve que fazer um código SQL na mão, eu imagino, certo? Create table, select, delete, update, insert, já fez, eu acho, né? Se você já trabalhou com um banco, sim. Isso você não precisa mais fazer. Olha que legal. O ORM é um padrão universal. Então tem no Java, tem no PHP, tem no C#, várias frameworks podem trabalhar com isso, tá bom? E o que acontece? Esse tipo de padrão quer dizer que o programador vai abstrair o uso do banco. Então quando você vai criar uma tabela, ele vai se basear agora por uma classe. Quando você vai trabalhar com uma seleção, uma alteração, uma exclusão, ó que legal, aí vão ter as injeções de dependência. Um método de cadastro, um método de exclusão, um método de seleção, uma filtragem ou algo do gênero. No Java, o padrão ORM a gente chama de JPA. O que é o JPA? O JPA é um padrão que o Java tem para poder criar as tabelas, criar as pesquisas com banco, entre outras opções. Então, o ORM é como se fosse, por exemplo, o conceito universal. E o JPA são as regras do ORM que a linguagem Java ela utiliza, tá bom? É como se fosse um metro, a gente pode dizer assim, tá bom? Arquitetura. Aqui no Spring é utilizada a arquitetura MVC, Model, View e Controller. Então são 3 etapas. Model são as entidades, então são as classes que a gente vai utilizar como modelo. Modelo para quê? Para criar uma tabela, para enviar dados de uma classe para outra ou de um formulário para outro, alterar uma informação, excluir. Então são as características que eu estou manipulando, certo? Produtos, usuários, dentre outras opções. View é a visualização. Formulários, imagens, tabelas, dentre outros elementos. E controller. Controller, no caso, é como se fosse um intermediário entre a model e a view. Então, ele que vai trabalhar com essas duas camadas. Ele vai passar dados do modelo para a visão e, se for o caso, da visão para o modelo também. Então, eu consigo enviar e receber dados, tá bom? E por último, no momento importante, eu queria mostrar as vantagens e desvantagens de um framework. Porque afinal, tudo tem uma certa vantagem e desvantagem. Então vamos ver aqui como é que é o framework. Primeiro, padroniza projeto. Isso é algo legal, principalmente em equipes grandes. Outra coisa interessante, métodos pré-moldados. Você tem muitas vezes métodos prontos, como conexão de banco, inserção, relatórios, dentre outras funções, isso prontas. Você não tem que programar do zero, elas já estão lá prontas para você utilizar. Velocidade na elaboração. Bem, se você tem métodos e uma estrutura pronta, obviamente vai ser muito mais rápido você criar as suas aplicações. Segurança, geralmente já temos alguma camada de segurança, então basicamente quando a gente tem um framework, já foram feitos testes por outras pessoas, por outros desenvolvedores, para cuidar de ataques, no caso de hackers,
ataques envolvendo banco de dados, enfim. Então tem uma certa segurança que já foi implementada previamente. Performance, isso também é interessante. Os frameworks geralmente já têm uma performance do tipo, mandei 1000 requisições, como é que ele vai gerenciar essas 1000 requisições? Então geralmente já tem isso pré-configurado. O desenvolvedor não tem que se preocupar com isso. E claro, uma documentação para você seguir e ter ali o seu padrão de desenvolvimento. Porém, a gente tem os pontos fracos, as desvantagens. Por exemplo, estudar o framework. Se você não tiver tempo ou não tiver paciência de ler a documentação, isso é um problema. Limitação de ações ou métodos. Às vezes você quer fazer algo e o seu framework não tem suporte. Isso pode acontecer. Comigo já aconteceu, inclusive. Ok? Então você tem que estudar bem o framework e saber se aquele projeto que você está trabalhando, o framework consegue suprir. Obrigando, no caso, o desenvolvedor a seguir regras. Então, se você é aquele desenvolvedor que programa com o que vem na sua mente, esquece, aqui tem regras. Por exemplo, eu quero alterar um produto, por exemplo. O que eu vou passar? Vou passar um objeto e vou passar, por exemplo, um código. Não, mas eu quero passar individualmente o nome do produto, a marca, o valor e o código. Não, você não pode. Então a gente tem regras para trabalhar com algumas funções, algumas opções aí do framework. E também tomar cuidado para você não ficar refém. Já aconteceu com vários colegas meus de ficarem meses ou anos trabalhando numa framework. Quando chegou para programar na linguagem pura, sem framework, ele esquecia os comandos. Então toma cuidado com isso. Aprenda o framework, utilize, brinca bastante com ele, porém não esqueça de sempre treinar a linguagem nativa, a linguagem sem framework, a linguagem pura, beleza? E também treine outros frameworks que são muito bem-vindos. E com isso finalizamos a nossa segunda aula, pessoal. A próxima aula a gente vai trabalhar com o nosso ambiente, vamos configurar os nossos softwares, beleza? Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima!